Bom dia, galerinha, tudo bom? Espero que estejam todos bem. E hoje nós vamos dar início ao nosso conteúdo. Capítulo 1, tá certo? Energia dos movimentos. Nós vamos estudar um pouco de física, tá? Uma parte das ciências naturais. E hoje nós vamos conhecer algumas leis muito importantes relacionadas ao nosso movimento. Em primeiro lugar, vamos pensar em algumas coisas. Eu queria que vocês imaginassem uma pessoa jogando futebol, tá? Eu sei que muitos gostam de futebol, né? Então, tem aquele movimento de chutar a bola, não é? Primeiro, temos que definir algumas coisas. Em física, a gente chama qualquer objeto de corpo, tá? Então, se uma pessoa está jogando futebol, ela está chutando a bola então é um corpo, tá certo? E eu preparei uns slides para compartilhar com vocês, tá? Sobre os movimentos. Então, é isso que nós vamos conhecer hoje, as leis de Newton, tá certo? Quem foi Newton? Newton foi um cientista, tá? Que elucidou todos esses conceitos importantes relacionados ao movimento. Antes dele, teve um outro cientista que nós vamos já saber quem foi. E primeiro ponto, o que é a dinâmica? A dinâmica é uma parte da física que estuda as causas e os efeitos dos movimentos, tá? Então, é isso que nós estamos estudando. Causas e efeitos do movimento. Então, é algo dinâmico, não é? Por que que um movimento acontece? Por que que ele deixa de acontecer? Então, esse homem aqui, chamado Galileu Galilei, ele foi o primeiro que fez assim alguns experimentos, né? As contribuições dele para o desenvolvimento da dinâmica e da física foram muito importantes. Galileu Galilei, ele era, além de filósofo, um grande astrônomo, tá? Ele demonstrou, ou seja, ele fez experimentos e demonstrou, através desses experimentos, que a menos que haja uma força aplicada a um determinado corpo que está em movimento, ele vai continuar em movimento. Ele explicou que o movimento cessaria, ou seja, o movimento pararia em consequência de forças aplicadas a esse movimento, tá? Então, vamos pensar assim, uma bola. Quando você chuta a bola entra em movimento. Concordam? Então, a bola se movimenta, mas chega um momento que ela para. Ela para por quê? Galileu diz que ela para porque outras forças foram aplicadas e aí o movimento cessou. Ele disse o seguinte, que ele explicou que o movimento cessaria em consequência de forças contrárias ao movimento. Logo, se essas forças pudessem ser anuladas, o corpo se manteria em movimento indefinidamente, ou seja, para sempre aquela bola ficaria rodando, ela giraria o mundo todo várias vezes e ela nunca pararia. Se essas forças fossem anuladas, né? Porque vem uma força e vem outra contrária e elas seriam então anuladas. Então, ele observou e fez experimentos em relação aos movimentos. Mas quem deu toda a contribuição e se aprofundou nas leis relativas às causas e efeitos do movimento foi esse outro cientista aqui chamado Isaac Newton, um inglês, tá? Ele fez complementações ao trabalho de Galileu, ele teve acesso ao trabalho de Galileu e também de outros cientistas, né? E ele deu valiosas contribuições e ele, em 1687, publicou um livro chamado Princípios Matemáticos da Filosofia Natural. Ele também, todos eles
tinham um viés com a filosofia e com o mundo natural, tá? Nesse livro, ele apresenta importantes definições relacionadas aos movimentos dos corpos. Entre elas está o conceito de força, sobre a qual Newton propôs algumas leis, então, algumas leis relacionadas com a força. Então, essas leis ficaram conhecidas como as leis de Newton. São 3 que nós vamos conhecer hoje, tá? De forma bem simplificada. A primeira lei de Newton é o princípio da inércia, a lei da inércia. Ela diz o seguinte, que todo corpo tem uma tendência natural a permanecer em movimento ou em repouso. Então, se você está em repouso, você tende a permanecer em repouso. É uma lei. Se você está em movimento, você tende a permanecer em movimento. Tá? Então, é a lei da vida, né? Uma coisa puxa a outra. Da mesma forma, se um corpo está em movimento, tende a continuar em movimento. Ele fez muitos experimentos que demonstraram isso, e a gente pode observar isso aí na prática, nessa situação aqui, ó. Imagine, um ônibus, tá? Tá aqui. O ônibus, ele está em movimento, certo? E as pessoas que estão dentro do ônibus estão paradas. Então, os corpos, assim, tudo na física, assim como também na biologia e nas ciências naturais, de forma geral, tudo é relativo, tá? Então, assim, quando a gente vai observar, por exemplo, o movimento, a gente tem que levar em conta o ponto referencial, tá? Então, aqui a gente tem um corpo que está em movimento, que é o ônibus, e corpos que estão parados. As pessoas que estão dentro do ônibus, elas estão paradas, tá? Ah, mas ela não está em movimento porque o ônibus está em movimento? Não, quem está em movimento é o ônibus, não é o corpo. A pessoa está lá, sentada, parada. A não ser que ela fique andando dentro do ônibus, né? Se ela estiver andando para lá e para cá, aí sim ela está em movimento. Mas o corpo dela, se ela está sentadinha ou em pé, ela está parada, tá? Então, a gente observem aqui, essas pessoas, elas estão paradas, estão em pé, e o corpo e o ônibus está em movimento. Quando o ônibus para de uma vez, ó, percebam que existe uma força aplicada aqui ao movimento, e aí vem uma outra força aplicada para que esse movimento fosse interrompido, tá? Então, o movimento cessa, como explicou já Galileu, tá? Só que, na hora que o ônibus freia, ele para, o que acontece com as pessoas que estão dentro do ônibus? Elas vão para frente, tá? Por quê? Porque elas estão em repouso, então elas tendem a continuar em repouso. Segunda lei. A segunda lei é conhecida como o princípio fundamental. Para modificar o estado em que um corpo se encontra, era necessário uma ação sobre ele que altera seu estado de movimento ou de repouso, acelerando. Aqui vai entrar uma nova dinâmica, um novo conceito, que é o conceito de aceleração. O que é acelerar? Acelerar não é aumentar a velocidade? Então, a aceleração é a grandeza que mede o quanto a velocidade de um corpo varia em relação ao tempo, tá? Então, se você vai aumentando a velocidade, você está acelerando. Então, vamos ver aqui a situação. Temos desse lado aqui um corpo em inércia, ou seja, o corpo está em repouso, ele está parado, tá? E a aceleração aqui é 0, porque quando o corpo está parado, ele não está em aceleração, você concorda? Não há movimento, consequentemente não há aceleração, não há variação de velocidade, porque ele está parado. Então, a gente diz que a aceleração é 0, tá? Massa, porque todos os corpos possuem massa, tá? Só que vem uma pessoa e vai fazer o quê? Vai aplicar agora o quê? Uma força
sobre este corpo e vai fazer que haja uma aceleração, ou seja, ele modificou, tá, a força que essa pessoa aplicou, a força que essa pessoa aplicou a este corpo que estava em repouso, modificou, tá? Modificou o seu estado, que era um estado de repouso, e passou agora a ser um estado de movimento, tá? E houve, então, uma aceleração. Terceira lei de Newton agora, é chamada a lei da ação e reação. Essas leis, vocês podem perceber que elas são aplicadas, inclusive, na vida da gente, né? Alguém já deve ter ouvido essa expressão, para toda ação existe uma reação correspondente. Isso são leis da física, mas que podem também ser aplicadas à nossa vida. Como eu falei anteriormente, esses homens que elucidaram essas leis, que fizeram experimentos e que se aprofundaram, todos eles tinham um viés filosófico. Então, a lei da ação e da reação, que é a terceira lei de Newton, descreve o seguinte: as forças sempre surgem de interações entre corpos. Interação é agir entre, porque os corpos, também já expliquei isso, corpo dentro da física é qualquer objeto ou qualquer ser, animado ou inanimado, tá? Você é um corpo, um gato é um corpo, uma cadeira é um corpo, tá? Esse mouse é um corpo, então qualquer corpo. Então, a interação entre as forças provoca lei, que é chamada de lei da ação e reação. Newton afirmou que para toda força de ação aplicada em um corpo, existe ao mesmo tempo uma força de reação, ou seja, uma força contrária, tá? Então, é como se fosse assim, ó, um vem aqui e vem a reação, vem a força contrária. Como exemplo, vamos observar a menininha aqui nadando, tá? O movimento de uma menina nadando. Ao realizar uma ação, ou seja, ela empurra a água com as mãos para trás, a menina sofre uma reação, pois a água aplica uma força em seu corpo, empurrando-a para frente. Ela faz a força e ela sofre a reação e ela é empurrada para frente, tá? Então, quais são as três leis de Newton? A primeira é a lei, vamos voltar aqui rapidinho, só para a gente rever. Primeira é o princípio da inércia, todo corpo que está em repouso tende a permanecer em repouso, todo corpo que está em movimento tende a permanecer em movimento. Temos a lei do princípio fundamental, que diz que um corpo, para modificar o estado de um corpo, é preciso uma ação que altere o seu estado de movimento ou de repouso. E aqui entra o conceito de aceleração. E a terceira lei da ação e reação. Para toda ação sobre um corpo, existe uma reação correspondente. Ficamos por aqui e nos encontramos na próxima aula. Tá certo, galerinha? Até a próxima semana.